Por que eu fiz questão de botar isso daí? E, e quero falar sobre isso que a gente está vendo. Quando a gente fala o tempo inteiro que o presidente Bolsonaro está lutando contra o mundo, não é exagero, não é mentira, não é brincadeira. Você vê ali um ditador, todo mundo sabe que é ditador, conversando com o presidente de uma nação importantíssima, e o presidente da nação importantíssima fala o quê? O continente está se recompondo. Precisamos nos encontrar. Olha, o presidente da Argentina e da Colômbia vai estar em Paris. Vamos nos encontrar lá. Vamos bater um papo lá. Vamos fazer ações bilaterais. Esse evento que acontece nos Estados Unidos, ele é bancado pelo Jorge Paulo Lemann, o dono da Ambev, dono, enfim, globalista aí, que todo mundo sabe. É contra isso tudo. E aí eu trago uma outra informação, um outro questionamento, e vou falar em meias palavras, porque a gente não pode falar em português claro. Mas o Fernando Serimedo, esse argentino que está lá, que está revelando aí, fazendo esses questionamentos, ele pergunta por que o órgão responsável aqui no Brasil por aquilo que a gente está vivendo ainda não explicou, porque existe no contrato que os funcionários da empresa venezuelana, Smartmatic, têm acesso ao software e à transmissão de dados nas nossas eleições. Essa empresa, ela foi responsável pela eleição também na França, ela também foi responsável pela eleição nos Estados Unidos, ela é responsável por um monte de eleições, ainda que nesses países seja votação de papel, mas a totalização é feita por essa empresa, de forma digital. Então, vejam que o anúncio que pode sair aqui do Brasil, o que pode acontecer a partir daqui do Brasil, pode colocar em xeque todas as democracias na América Latina, em toda a América e em todo o Ocidente. Olha o tamanho do pepino, olha o tamanho da pressão, olha o tamanho da responsabilidade, olha o tamanho de tudo que está em jogo. Aqui nós estamos trazendo fatos que demonstram isso tudo que a gente fala e muitas vezes passa ao largo. Ah, não. Ah, mas é assim, mas não é assim. A gente demonstrou. Vejam como eles conversam ali numa amizade franca, bacana. Venezuela, as pessoas estão morrendo de fome. E o presidente da França está rindo daquilo, está encontrando um ditador e tratando ele como se fosse uma pessoa séria. Detalhe, a França não reconhece a eleição do Maduro. Tá? Oficialmente, a França não reconhece a eleição do Maduro. Isso é só para vocês terem uma ideia de como tudo é um grande circo, é um grande teatro. Por que essas nobres autoridades brasileiras estão indo uma semana antes lá para fora? Por que será? É muito maior do que a gente imagina. Muito maior do que a gente imagina. Por isso a importância de todos estarmos nas ruas. Não é por exército veio, realmente, eles estão nas ruas, vão fazer alguma coisa. Nada disso. Nada disso. Vocês acham que os nossos líderes e os nossos militares não sabem o que está acontecendo? Os países têm representantes aqui. Os países precisam enviar relatório e falar, olha, a pressão no país está muito grande. Olha, realmente está acontecendo isso. Não está dando mais para segurar. Isso é importante que a gente procure um outro caminho na nossa política externa e não prejudique o país, senão o país vai entrar em convulsão. Nós temos interesse nesse país. Nós precisamos encontrar um outro caminho. É assim que funciona. É por isso que é importante a gente estar nas ruas. É por isso que é importante mostrar que o povo está nas ruas o tempo inteiro e que não houve uma outra solução que é aquela que nós aguardamos e esperamos. É isso que os relatórios internacionais precisam dizer para os chefes de estados que estão lá fora doido para que o país caia na mão da esquerda, para eles fazerem o que bem entenderem. O presidente da Colômbia ontem anunciou que vai outorgar a sua Amazônia, 200 milhões de dólares em 20 anos, 200 milhões de dólares por ano, para outorgar para os países tomarem conta da Amazônia. É muito sério o que a gente está vivendo, extremamente sério. Quem acha que o presidente Bolsonaro é um preguiçoso ou que os nossos militares estão dormindo, estão com preguiça, tem tão somente medo, é óbvio que existe medo. É óbvio. Os militares não querem passar por aquilo que eles passaram na década de 90, no início dos anos 2000, onde um monte de senhorzinho ia dar depoimento da Comissão da Verdade e na rua era cuspido, era escarrado, apanhava. Procurem as imagens. Os militares não querem passar por isso. Claro que eles não querem passar por isso. Mas é uma pressão ainda muito maior do que a gente imagina. Muito maior mesmo. E mais, coloque em xeque as eleições em tudo que é lugar, em tudo que é canto. Uai, seu app de vídeos curtos.